seja bem-vindo a mais uma edição do programa Falando em Justiça. O debate que leva até você conteúdo jurídico e opiniões diversas sobre temas que foram destaque nas últimas semanas. Entrou em vigor, agora em setembro, a Lei Geral de Proteção de Dados, que protege a privacidade e cria regras para a utilização de informações pessoais. Ao fazer um simples cadastro em um site ou baixar um aplicativo, seus dados podem ser coletados, transferidos, vendidos ou até mesmo usados para cruzamento de informações. E essa realidade é mais real do que a gente imagina. 60% dos brasileiros já sofreram com vazamento de dados, segundo uma pesquisa da IBM. Dividindo o estúdio aqui comigo, hoje eu recebo Ronald Barbosa, que é presidente da Associação dos Ex-Alunos da Universidade de Brasília, Alumni. Tudo bem, Ronald? Olá, Flávia Metzger. Olá, você telespectador que nos acompanha ao vivo em todo o Brasil, pelo YouTube, pela televisão. É uma grande honra e satisfação estar aqui. Agradeço a presença de todos e para a Alumni é um grande prazer difundir a informação junto à TV Justiça. Flávia, é com você. Pois é, vamos falar de um tema muito importante e para discutir esse assunto nós recebemos o doutor em Direito Civil e especialista no assunto, Danilo Doneda, e o doutor em Direito, Tecnologia e Regulação pela Universidade de Brasília, Tiago Sombra. Bom, e eu começo com o senhor, doutor Tiago. O Ministério Público, ele ajuizou recentemente uma ação, a primeira ação pela Lei Geral de Proteção de Dados. Isso envolvia um site que estava vendendo informações pessoais, como nome, telefone, e-mail, endereço das pessoas. Só que um dia depois o TJDFT extinguiu a ação por falta de interesse processual. Eu queria saber como o senhor analisa esse caso, já que ele chamou muita atenção nas redes sociais. Bom, primeiramente agradecer o convite da TV Justiça, dizer que é uma grata satisfação estar aqui com o Danilo, que é um grande amigo, e o Ronald, que é o presidente da nossa Associação de Alumni da UNB. Bom, Flávia, essa ação foi uma ação curiosa, né? Primeiro, por um aspecto que eu acho que é bastante relevante, né? A divulgação dela, tão logo ela tenha sido ajuizada. Mas o aspecto mais curioso é que ele envolvia um site que supostamente comercializava dados pessoais, né? E o juiz entendeu que no momento em que ele foi examinar o pedido, como o site já não estava mais disponível no ar, que não haveria aqui nenhum tipo de dano ou lesão ou algo que pudesse prejudicar as pessoas que tinham seus dados ali de algum modo comercializados. Não foi uma decisão técnica por várias razões, o site estava meramente suspenso, o que não impedia que ele voltasse ao ar posteriormente e as atividades continuassem ocorrendo, ou que eventualmente se usasse um outro tipo de portal, um outro meio para veicular esses mesmos dados e essas atividades continuarem ocorrendo sob uma nova denominação, sob um outro domínio, né? A empresa continua de porte desse banco de dados dessas pessoas, de maneira que espera-se aqui, com a entrada em vigor da LGPD, que o judiciário tenha, inclusive, um pouco mais de cuidado com essas questões técnicas ao dar essas decisões, porque, vejam, no fim das contas, se todas as vezes que nós tivermos uma ação ajuizada e pelo simples fato de um site ter sido tirado do ar, a ação for considerada prejudicada, o Poder Judiciário provavelmente não vai ter oportunidade de examinar nenhum caso no mérito, né? Ou seja, várias dessas empresas tentariam, no fim das contas, burlar o exame de uma ação dessa natureza. Tiago, minha pergunta também é para você, estendido também ao doutor Danilo. Esse debate foi centrado agora com a edição das MPs em relação a quando a lei entraria em vigor, né? Então, o debate nacional, durante muitas vezes, ele foi em torno de quando seriam os prazos e tudo mais, mas existem vários outros elementos para serem levados em consideração. A gente vive um momento muito peculiar hoje no Brasil, que tem a ver com a pandemia e a dificuldade financeira que as empresas têm passado. Então, para o empresário que olhou agora, viu que a lei está em vigor, quais são os riscos? Quais são os riscos de ser punido pela autoridade administrativa? Quais são os riscos de receber uma enxurrada de ação judicial? E quais são os riscos que envolvem os controladores das próprias empresas? Então, para um empresário que tem que tomar uma decisão, quais são os riscos e como mitigar esses riscos? Acho que o primeiro ponto é que as pessoas entendam que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é uma ponta de um iceberg que é muito maior. Esse é um movimento global de mudança cultural sobre a forma como os dados pessoais são tratados. Não é um caminho que o Brasil tem a opção de não seguir mais. Se o Brasil deseja ser um país que vai se inserir por completo na economia digital, na indústria 4.0 e numa preservação de direitos e proteção dos seus titulares,
esse é um caminho sem volta. Então, não há como, por exemplo, aquele discurso da lei não pegar, acontecer aqui. O Brasil não tem essa opção. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, Ronald, diz respeito aos riscos, né? A lei ela tem algumas sanções, essas sanções entrarão em vigor somente em agosto de 2021, mas existem pontos de contato da lei com outros aspectos de outras normas, como o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. O direito de informação e o direito de acesso são quase que frentes de uma moeda de uma forma muito semelhante. Então, é muito natural, tal como aconteceu com essa ação do Ministério Público sobre a qual nós falávamos agora, que durante esse período em que as sanções não possam ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que não está operacional, ela foi criada, mas ela não está em funcionamento pela falta de nomeação dos dirigentes, né? O Poder Executivo ainda não nomeou aqueles 5 diretores que são necessários para iniciar as atividades, mas há o funcionamento do Conselho. Então, os riscos que existem são riscos muito próprios das atividades relacionadas à defesa do consumidor nesse período, mas, posteriormente, quando as sanções estiverem em plena vigência, os riscos são de sanções um pouco mais graves, né? Eu diria que não só apenas sanções pecuniárias, como imposição de multas, mas também de suspensão de atividades, que é uma das sanções também que a gente considera uma das mais graves que são previstas ali na lei. Então, acho que as principais atenções dos empresários nesse momento é procurar compreender a lei, procurar entender em que medida ela atinge a sua atividade negocial. Se você é uma empresa que tem uma atividade voltada ao mercado consumidor, às pessoas físicas, a lei vai atingir o seu negócio de alguma forma e é melhor que você se prepare o quanto antes. Todo mundo sabe que a pandemia atingiu as empresas de uma forma muito incisiva, isso gerou limitações orçamentárias, mas é importante que se planeje daqui para frente os passos que serão dados para esse processo de implementação, porque isso será uma oportunidade de incremento, inclusive, das atividades dessa empresa. Eu digo isso por uma razão muito simples. Quem não procurar se adaptar a esta lei ficará fora do mercado. Os parceiros comerciais vão procurar as empresas que menos os exporão a riscos, que menos trarão ou contribuirão para a internalização de riscos. Então, quem tiver a mais adaptado, quem tiver melhores condições de atender direitos dos seus consumidores, dos titulares dos dados, vai ter melhores condições de se posicionar no mercado, inclusive. Bom, vamos ouvir também, então, a opinião do Dr. Danilo, por favor. Olá, Flávia. Olá, Ronald. Um prazer estar aqui nesse programa na TV Justiça, juntamente com meu amigo Thiago Sombra. E, enfim, eu assinaria embaixo de tudo que o Thiago Sombra acabou de colocar sobre esse ponto, e enfatizando ainda que, para trazer uma outra dimensão da questão, a proteção de dados, que a gente ficou debatendo há muito tempo se iria entrar em vigor agora, ano que vem, depois, enfim, a proteção de dados já está entre nós. O Supremo Tribunal Federal, esse ano, já julgou em uma decisão na base de uma medida provisória, MP 954, que existe um direito à proteção de dados com base constitucional. Ele já iniciou um julgamento, temos 2 votos ainda, de uma outra medida provisória que implica também o reconhecimento desse direito fundamental, vamos ver o restante, mas, enfim, a realidade da proteção de dados já é algo atual, algo presente no nosso cotidiano. Culturalmente, o processo da adaptação a essa ideia de que os dados pessoais são importantes, são fundamentais para o cidadão garantir sua liberdade e para os setores privado e público garantirem a plena utilização de dados dentro de uma legitimidade, dentro de limites que respeitem a confiança do cidadão, os direitos do cidadão, isso já é uma realidade. A Lei Geral de Proteção de Dados a sua implementação virá para marcar com maior segurança e concretude os limites, os termos dessa utilização. E sempre lembrando também que esse marco de proteção de dados é um marco de modernização do ordenamento brasileiro, que serve também para a inserção do Brasil na economia moderna, na economia contemporânea, para falar a verdade, porque a gente já temos mais de 140 países no mundo com leis de proteção de dados. A grande maioria dos países tem limites para que dados pessoais sejam repassados do seu país para outros. E o Brasil, tendo uma norma de proteção de dados forte, vai estar numa posição mais avantajada para poder receber negócios, contratos, cooperação internacional, enfim, para se inserir
no fluxo internacional, no mundo, da única maneira que hoje é possível, isso é, com a troca de dados informatizados que vai inclui em grande parte dados pessoais. E também aqui o cidadão, no fundo, trata-se de um direito fundamental, obviamente, se protege o dado pessoal, porque é necessário isso para proteger o cidadão hoje em dia. Enfim, se não tivermos esse marco normativo, você vai gerar, no mínimo, uma crise de confiança extraordinária que vai ter que ser canalizada através de outros fins. Enfim, qualquer eclosão de ações hoje em dia no mínimo, um reflexo de um problema que poderia ser pior sem LGPD. Pois é, o senhor falou bastante em limites aqui. Eu acho que essa é uma pergunta que todo cidadão se faz hoje. Até onde os meus dados estão protegidos, até onde as empresas podem ir? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, começando pelo senhor, doutor Danilo, quais são os limites jurídicos do uso jornalístico, acadêmico e até mesmo dos dados em trânsito. Bom, a LGPD é uma lei geral, G de geral, justamente porque ela se aplica, a princípio, para todos os setores. Então, esses limites que você mencionou, Flávio, a princípio vão valer para quase todo mundo. A LGPD tem pouquíssimas ocasiões nas quais ela não se aplica. Aliás, uma delas é justamente a sua atividade agora, a atividade jornalística, mas todas elas são pontuais, são justificadas por algum motivo específico, no caso do jornalismo, para que não haja uma movimentação no sentido de utilizar a lei como de forma a proporcionar censura, a restringir a liberdade de expressão. Você tem também algumas limitações para uso em defesa nacional, segurança pública, uso acadêmico, que é uma questão... Mas, enfim, esses são exceções, derrogações pontuais, e a lei vai valer para muita gente. E a lei vai mudar a vida, sim, de muita gente. Mas, enfim, veja, é uma mudança que não é uma mudança que me pareça despropositada, nem que seja abstrata. Hoje em dia, todos aqueles que estão na gerência de uma empresa, na iminência de terem que organizar ou continuar um processo de adequação de LGPD, são também cidadãos que sabem que os dados pessoais são importantes. Esse sentimento cultural que eu falei, o Tiago mencionou, esse é um movimento que já está em andamento na nossa sociedade. Nós sabemos que há uma razão para proteger os dados e que os dados pessoais hoje em dia têm relevância jurídica. A grande mensagem da LGPD é essa. Não há um tratamento banal de dados que possa ser alheio ao direito. Todo tratamento é legítimo, é relevante juridicamente, tanto é que tem que ter uma base jurídica. E, eventualmente, esse tratamento vai ter limites. Limite em relação à finalidade, você coletou o dado na sua empresa para uma coisa, não é que você pode usar para qualquer outra coisa. Você vai ter que verificar se isso faz parte do contexto, tem vários elementos a serem considerados, mas isso quer dizer, no fundo, que os dados são sempre pessoais, eles sempre são da pessoa, nunca são nem do Estado, nem da empresa que os coleta. A empresa, o Estado, eles os utilizam para alguma finalidade que é legítima, mas que não é ampla e absoluta. Vai ter limites, esses limites estão aí justamente para proteger o cidadão. Doutor Tiago, e na visão do senhor, o que o consumidor deve ficar atento aí para ver se esses limites estão sendo observados ou não? Flávia, acho que na linha que o Danilo mencionou, o que eu acho que é importante dizer é o seguinte: nós vivemos hoje um modelo de desenvolvimento econômico que a gente chama de economia dirigida por dados. Na história da humanidade, todo modelo de desenvolvimento econômico teve, em algum momento, a força matriz desse movimento, desse modelo, sobre ele recaiu algum tipo de regulamentação. Desde o início da Revolução Industrial, quando a gente tinha a regulamentação sobre o carvão, a forma da exploração dos sindicatos em torno do trabalho, nunca nenhum modelo de desenvolvimento econômico foi completamente alheio a algum tipo de regulação. No cenário de desenvolvimento tecnológico que a gente vive hoje, não poderia ser diferente com os dados. O que acho que é importante de mencionar para os consumidores é que nesse modelo de economia dirigida por dados, nesse movimento de inovação tecnológica que o Brasil precisa se inserir, se deseja seguir o fluxo da economia digital, a LGPD ela é uma lei bastante razoável para aquilo que representa as atividades das empresas e para aquilo que são os direitos dos consumidores. Eu vou dar um exemplo muito simples. A LGPD ela tem 10 hipóteses, cerca de 10 hipóteses, que autorizam o tratamento de dados pessoais das empresas. Então, quando se diz que a lei vem para tentar atravancar a atividade econômica,
Não é verdade, ao contrário. Ela vem para fomentar e dar mais segurança às atividades que vão ser realizadas dentro desse novo cenário, desse novo modelo de desenvolvimento econômico. Paralelamente a isso, ela traz com muito mais clareza direitos que não eram previstos de forma tão específica, de forma tão concreta. O direito de exclusão aos dados, o direito de acesso era previsto no Código de Defesa do Consumidor como informação. Agora a gente tem uma concretude muito maior. O direito de portabilidade, que era algo muito comum no setor financeiro, perante os bancos, as empresas de telefonia, mas não era algo difundido para todos os setores da economia. Então, a lei tem essa vantagem, ela dá uma mensagem mais clara, não só para os titulares, como para as empresas, sobre aquilo que elas podem continuar fazendo com dados pessoais dentro desse modelo de desenvolvimento econômico, dentro da economia dirigida por dados. Então, acho que a mensagem é: conheçam os seus direitos, conheçam os novos direitos que a LGPD vem endereçar e, sobretudo, do lado das empresas, entendam quais são as atividades que vocês vão poder fazer, mas, principalmente, as atividades vão precisar ser reajustadas às novas hipóteses legais que ali estão previstas. Perfeito. Eu queria adentrar mais um pouco na questão da lei, em que diz respeito justamente ao consentimento. O consentimento ele é muito importante em relação ao titulado direito. Mas eu queria falar sobre aquelas hipóteses onde a gente entra numa zona cinzenta, que são os limites do consentimento e quando ele é excepcionalizado, por exemplo, no fenômeno de anonimização da informação, ou então, por exemplo, questões simples. A empresa pode utilizar os dados numa eventual ação judicial contra o cliente? É autorizado isso? A empresa poderia, por exemplo, utilizar os dados do cliente para o sistema de proteção ao crédito? Entrando em exemplos concretos, quais seriam esses limites do conhecimento? Quando pode ser uma exceção? E como a empresa deve trabalhar e o que ela deve cuidar em relação a isso? Sombra, pode iniciar, depois o Doneda. Claro. Ronald, a empresa ela pode justificar qualquer das suas atividades em uma dessas 10 hipóteses legais que eu mencionei, que nós chamamos precisamente aqui de bases legais. A proteção do crédito é uma delas, né? A proteção do crédito, inclusive, é uma especificidade da legislação brasileira, em sentido de que ela veio melhor especificada se comparada com outras leis, tá? Ela não tem essa previsão destacada, ela vem inserida em outros conceitos, em outras legislações mundo afora. A legislação brasileira ela tem condições de dar às empresas um caminho que não seja exclusivamente baseado no consentimento. O consentimento ele passa a ser uma das 10 hipóteses autorizadoras do tratamento de dados pessoais. Tá? Ele é uma. Ele não é a mais importante, ele não é a mais relevante, ele é igualmente... ele está numa posição hierarquicamente igual às demais. E aí o que eu posso dizer para você é o seguinte: um país como o Brasil, que é um país altamente regulado, fatalmente a base legal ou a justificativa que mais vai ser utilizada para fundamentar as hipóteses de tratamento de dados pessoais, sobretudo em setores regulados, setor financeiro, indústria de seguros, fatalmente vai ser o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias. No Brasil, a gente tem leis e tem obrigações legais ou regulatórias de sobra. Então, é muito comum, fatalmente, isso vai dar amparo a boa parte das atividades aqui no Brasil. Difícil vai ser para que as empresas que não estão submetidas a algum setor regulado, essas fatalmente terão que justificar suas atividades no consentimento. E lembrando, o consentimento ele é uma hipótese legal de tratamento de dados pessoais que tem um nível de sofisticação e de dificuldade maior no seu gerenciamento. Por quê? Porque o consumidor pode, o titular dos dados, o consumidor, numa determinada circunstância, pode a qualquer momento pedir a exclusão dos seus dados, quando fundamentados aqui numa base legal como a do consentimento. Ele pode ter que provar a qualquer tempo o consentimento, se essa foi a sua hipótese de justificativa, né? Ou seja, essas atividades, sempre que amparadas no consentimento, ela tem um nível de dificuldade maior de gestão, sobretudo quando se trabalha com uma base de dados muito grandes, de muitos titulares, de muitos consumidores. Por essa razão, o consentimento acaba sendo uma das bases legais que se relega para um segundo momento na possibilidade de trabalhar com ele. O que não significa que os consumidores devam se apegar ou se ater só às hipóteses de tratamento ou devam se limitar no relacionamento com as empresas a dizer que
não deram um consentimento para essa ou aquela atividade, porque no fim das contas as empresas poderão ter outras justificativas legais para continuar com esses dados. E eu dou um exemplo muito claro. A obrigação prevista na lei de lavagem de dinheiro. Essa obrigação permite que as pessoas obrigadas possam ficar com os dados por até 5 anos depois do término do relacionamento. Ou seja, eu não falo aqui sobre consentir ou não consentir com continuar com aqueles dados ao término da relação, porque a pessoa obrigada pela lei de lavagem, ela deve permanecer com esses dados para cumprir uma obrigação perante os seus reguladores. Então, eu acho que é aqui que a gente tem que dimensionar um pouco o tamanho que o consentimento vai ter e a relevância dele no Brasil. Doutor Donedo, o que o senhor tem a dizer para a gente sobre o consentimento, o limite do consentimento aí? Novamente, somente complementando o que o Thiago colocou muito bem, eu tenho a impressão que muitas vezes, quando se fala em consentimento, as pessoas, na verdade, estão querendo se referir, não tecnicamente, ao controle sobre os próprios dados. E a LGPD dá vários instrumentos e formas para que as pessoas tenham controle sobre seus dados, através das medidas de transparência, através dos controles a posteriori, porque, como o Thiago falou, muitos tratamentos independem do consentimento e até há questões práticas, negociais, que até desaconselham o consentimento em uma série de oportunidades e, mesmo assim, o tratamento de dados é possível. Então, é necessário um pouco deixar de lado a ideia de que a autorização da pessoa, o consentimento, é o vértice da lei. Não é. A lei, ela tem o objetivo de, por vários meios eficazes, espero-se, poder atacar os abusos que ocorram no tratamento de dados. E se ela fosse centrada só no consentimento, você teria até um problema. Então, a pessoa concorda, então a partir daí tudo vale? Também não. A gente até pode ser que consentimento é feito de uma forma a falsear a impressão da pessoa, induzir, enfim, há vários outros detalhes e o consentimento realmente não está no centro do palco, como o Thiago bem colocou no artigo 20. E até só uma coisa que o Ronald colocou, em relação às exceções. É claro que uma empresa jornalística, por exemplo, ela tem possibilidade de tratar dados sem estar submetida à LGPD para fins estritamente jornalísticos. Se a finalidade do tratamento não for a realização de trabalho jornalístico, então o tratamento de dados não é possível. Isso me parece bastante claro pela LGPD, porque a função daquela exceção é proteger a liberdade jornalística, a liberdade de informação, inclusive. Agora, a pessoa dá o consentimento dela para o uso dos dados. Ela pode mudar de ideia a qualquer momento, livremente, doutor Donedo? Mas certamente que pode. Veja bem, o dado pessoal, o que ele é? É uma coisa que reflete a tua pessoa, a tua personalidade. Não existe no direito algo que possa obrigar uma pessoa a manter uma impressão falsa da sua personalidade. Enfim, o dado pessoal, ele é um reflexo de nós mesmos. Se nós não pudermos revogar, mudar de ideia quanto ao consentimento, nós estaríamos, em última análise, abrindo mão de algo pessoal demais, algo que é nosso, da nossa personalidade. Então, até em harmonia, de forma consentânea com a própria teoria dos direitos da personalidade, o consentimento é plenamente revogável. A lei brasileira até incluiu, de uma forma até pouco ortodoxa, mas que deixou tudo muito claro no artigo 18, entre os direitos do titular, o direito à revogação do consentimento. É evidente que isso não quer dizer que as condições jurídicas referidas ao consentimento, os efeitos do consentimento, vão ser mantidos. Se a pessoa depende do consentimento para um determinado contrato, revogar o consentimento implica que ela vai perder também, eventualmente, direitos, expectativas referidas àquele contrato. Não estou dizendo que não haja um aspecto negocial, mas não há a possibilidade, vejo eu, de obrigar que o consentimento pretérito, que já não reflita a concepção de uma pessoa sobre um determinado uso dado, tem que se manter. Imagine, por exemplo, se fosse assim, Flávia. Então, uma empresa obteria meu consentimento, eu, com o passar do tempo, perco a confiança nela, justificado, injustificadamente, não sei o problema não, e sou obrigado a manter os dados com aquela empresa. Não é assim que funciona. Isso aí, aliás, é péssimo de um ponto de vista, inclusive, comercial concorrencial. Pois é, o senhor falou mais cedo aqui que 140 países já adotam esse tipo de proteção de dados para os consumidores, de uma forma geral. O senhor tem algum que a regulamentação ela é mais avançada ou que pode servir de exemplo que o senhor possa citar aqui para a gente?
É difícil dizer que um país é mais avançado em relação a outros países, tem suas próprias experiências. Esse ano, a primeira lei de proteção de dados faz 50 anos, a lei do Estado alemão. Eles têm uma experiência mais densa que a gente, mas é injusto dizer que é mais adequado. Enfim, eles passaram por problemas seríssimos, né? Desde a guerra até bancos de dados pessoais que já há mais de 50 anos eram utilizados para controle social. Enfim, cada país tem a própria experiência. O Brasil demorou um tempão. Agora, fala que o Brasil demorou, não quer dizer que a nossa lei seja pior. Nossa experiência é diferente. Ela vai ser melhor ou pior no sentido que ela responda dignamente e eficazmente a essas demandas sociais que a gente está sentindo. Mas é claro, em termos de, digamos assim, cumplicidade, você tem hoje em dia, em quase todas essas 140 leis, uma espinha dorsal, alguns instrumentos jurídicos que foram desenvolvidos, quase todos, nos Estados Unidos e depois na Europa. Eles funcionaram como uma espécie de quase língua franca. Então, os princípios de proteção de dados a gente encontra em todas as leis. Algumas legislações estão mais, digamos assim, experientes em fazer valer esses tratamentos. Mas, Flávia, também aqui tem uma coisa, a proteção de dados e seus efeitos, mesmo para esses países com décadas de experiência, continua sendo um assunto desafiante. Continua sendo um assunto muito complicado, ainda mais porque a gente vive num mundo onde os dados pessoais movem uma quantidade absurdamente grande de dinheiro, interesses, e isso implica que algo que começou com uma garantia de liberdades pessoais acaba impactando engrenagens comerciais vultuosíssimas. Das 5 maiores empresas da lista da Forbes, pelo menos 2 ou 3, basicamente, tratam dados. E as outras fornecem equipamento para tratar dados. Então, isso tudo implica que, ainda que os países mais experientes tenham mais, digamos, legislação mais sofisticada em termos dogmáticos, talvez, técnicos, os desafios que eles enfrentam ainda não foram respondidos nem por essas. Né? Então, o Brasil também não chegou tarde e vai... O Brasil está, de certa forma, em alguns pontos, está em pé de igualdade no sentido de tentar resolver novos problemas que o mundo todo enfrenta ao mesmo tempo. Problema de fake news, que tem a ver com dados pessoais. Problemas data brokers, que nenhum país do mundo conseguiu equacionar direito. E assim por diante. Perfeito. Também fazer uma outra pergunta ao Sombra e ao Doneda, que é a Lei Geral de Proteção aos Dados, ela se aplica àqueles dados que a gente tem acesso direto, mas eu também tenho uma dúvida particular em relação aos dados indiretos, por exemplo, os metadados, aqueles que são operados no âmbito do algoritmo pelas empresas, aqueles que quase ninguém sabe, mas que são informações importantíssimas que se tem sobre o titular e as empresas têm conhecimento amplo sobre isso. Como é que funciona a aplicação da lei em relação a esses dados que funcionam junto ao algoritmo e são os metadados? Eu vou pedir só para o doutor Sombra responder isso para a gente e responder mais rapidinho, porque nosso tempo está chegando ao final aqui, doutor Tiago, por favor. Claro. Bom, a lei se aplica a todo e qualquer dado que puder levar à identificação de uma pessoa determinada, Ronald. Muitas vezes metadados podem chegar a essa dimensão, sobretudo quando eles são associados à definição de perfis comportamentais. Sim. O que seriam esses perfis comportamentais? As minhas preferências, o meu gosto musical, o tipo de comida que eu gosto, o time que eu torço, as minhas opiniões políticas, enfim, tudo isso pode levar a uma identificação, uma monetização de produtos que estejam ou sejam direcionados a mim, que é fruto de um fenômeno mais recente, muito forte também, que é o targeting, né? Que é a capacidade de direcionar as minhas preferências para determinados produtos ou serviços. Então, eu diria a você que metadados associados a outras informações, como perfis comportamentais, se puderem levar a identificação de uma pessoa determinada ou determinável, também estariam aqui sujeitos à aplicação da norma. Bom, nosso tempo chegou ao final aqui. Doutor Tiago, doutor Danilo, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Ronald, obrigado por dividir aqui a condição do programa comigo. E eu agradeço também a você que esteve com a gente até agora. Gostou do nosso programa? Pode ver lá no canal do YouTube. Muito obrigada e até o próximo.